Bom, olha só, gente, agora o nosso assunto será sobre como superar os traumas, né, dos relacionamentos. E a nossa convidada é a psicóloga e sexóloga Arlete Notterley. Acertei, Arlete? Motterley. Olha ali, ó. Mas e vocês de casa já podem interagir com a gente também. 4599254747. Boa tarde, bem-vinda. Tudo bem, Mauro? Mas vamos lá, Arlete. Primeiro passo, então, para superar os traumas em relacionamentos é identificar essas experiências, porque tem muita gente sofrendo aí, não tem? Tem. Boa tarde a todos, primeiro, né? Mauro, quando ocorre o término, as pessoas focam muito no luto, na dor pelo término, de perder essa pessoa. Só depois, no segundo momento, que ela vai começar a pensar em o que motivou essa separação, esse término, essa frustração. E aí começa o processo da elaboração do que eu preciso melhorar, do que aconteceu, quais foram as minhas crenças, como eu vi a relação, o que fez eu estar nessa relação, os modelos parentais que a gente usa tanto também, né? Uhum. Então é um processo. Esse processo ele pode ser difícil e doloroso também, né, para muitas pessoas. Então, como dar esse primeiro passo? Falar, não tem volta, entender para o outro, né, para a próxima? Sim. Primeiro que a gente está vivendo o boom dos relacionamentos tóxicos, né? Alguns chamam de relacionamento tóxico, outros chamam de relacionamento narcisista e ninguém quer perder ninguém. Quando os pacientes chegam no meu consultório, eu sempre pergunto, é amor, dependência emocional ou posse? Na maioria das vezes é posse. Eu não quero permitir que esse outro leve uma outra vida, faça suas escolhas, toque a vida. Então eu tenho uma resistência muito grande a aceitar o término. E quando ele fica doloroso, é quando eu começo a olhar para dentro de mim e começo a perceber como eu me portei nesse relacionamento. O quanto eu contribuí para o fracasso, ou muitas vezes também, né, o quanto eu investi nessa relação. E mesmo com o investimento, né, a parceria de repente não deu a mesma resposta, o mesmo retorno. E aí, aonde entram as frustrações. Mas ele só chega a ser traumático e doloroso quando eu não foco em como eu me portei. O que eu trouxe para esse relacionamento, o que eu contribuí para esse relacionamento. Porque é muito fácil, a gente coloca muita culpa no outro. Esquece de olhar para o que a gente trabalhou, como a gente se comportou. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente amenizar essa dor é entender que somos imaturos, a gente aprende a cada relacionamento, a gente vai amadurecendo. Então, o meu comportamento quando eu tinha 14, 15, quando eu tinha 20, quando eu tinha 30, não é o mesmo. O meio interfere, o meio contribui e essas interações é que vai fazendo com que eu comece a ficar mais experiente, mais madura e comece a selecionar o que eu quero para o meu relacionamento. Mas assim, e como aprender então a lidar com essas emoções difíceis? Como trabalhar isso? As emoções difíceis eu sempre trabalho com uma analogia. Quanto de veneno você consegue tomar para perceber que você está começando a ficar envenenado? Então, se é um relacionamento que causa dor, que traz sofrimento... Estão sempre brigando também, nunca tá bem. Isso. Aí já começam a perceber por esses sinais também, né? Tem uma disfunção, né? A gente trabalha muito com essas palavrinhas. Funcional, disfuncional, né? A gente não usa a palavra certo e errado nesses trabalhos que a gente consegue montar. Mas funcionais, disfuncionais, e a gente sempre percebe que a dificuldade maior é de olhar para dentro, de perceber o que eu estou permitindo que o outro faça comigo. Uma frase que eu ouço muito lá também no consultório é: estou dentro de um relacionamento tóxico. E o que você tem permitido nessa toxicidade? Ou por que você tem se permitido? Porque o outro só é tóxico comigo quando eu permito, né? Aquela frase, o outro só faz com você o que você permite, o que você aceita. Tem uma regrinha que eu costumo trabalhar também dentro do consultório. Sempre costumo pensar numa tabela. Nesse primeiro quadrante eu coloco o que eu permito dentro da relação, o que é negociável e o que eu não abro mão. Então é inegociável para mim. Quando a gente começa a trabalhar esses parâmetros, a gente começa a perceber que a gente pode se posicionar sim dentro das relações para preservar a relação, para levar uma negociação que fique bom para todo mundo. Eu nunca pergunto para um casal o que é melhor para você, o que é melhor para tua parceria. Mas a gente vai pensar o que é melhor pro relacionamento, o que vem para acrescentar no casal, sem pensar nas partes, nos individuais. E, Arlete, e assim, qual que é o papel da autocompaixão na superação desses traumas em relacionamentos? O que seria isso? Como trabalhar essa autocompaixão? A autocompaixão nada mais é do que você ser gentil com você.
Como eu acabei de mencionar. Entender. Como eu acabei de mencionar, ninguém erra porque quer errar. Ninguém é imaturo numa relação porque quer ser imaturo. A gente tem muitos meios hoje para buscar terapia, as mídias, é um pacote completo que a gente pode desbravar, né? Quem nunca entrou no Dr. Google para pesquisar sobre algum sintoma? E a autocompaixão, ela é o quê? A sociedade já pune, a sociedade já cobra, a sociedade já coloca a gente em caixinhas. E aí, se eu começar a me colocar nessa condição também, quem vai cuidar de mim? Então, o primeiro passo sempre vai ser o que eu vou permitir elaborar meu luto, melhorar. Tive participação pelo término do relacionamento? Tudo bem, eu não planejei frustrar, eu não planejei falhar. Eu planejava um relacionamento que fosse funcional, mas nem sempre é. O meio, de novo, interfere muito dentro das relações. Então, a gente tem que estar sempre preparando essa pessoa para olhar com carinho para a dor dela. No meu consultório, o primeiro passo é o acolhimento. Entender o que trouxe essa pessoa... atenção, entender o que aconteceu. O que trouxe essa pessoa para a dor. E, na maioria das vezes, são modelos que ela viu. Então, de repente, a família tinha um comportamento no casamento e essa pessoa só estendeu para as relações. Essa pessoa não foi preparada para olhar para a relação com outro olhar. Como eu falo, né? Sempre a família vem com um peso muito grande. Então, alguém não preparou essa pessoa para olhar para o diferente. Ela vem de um padrão e ela transforma esse padrão no padrão dela. E essa terceira pessoa que está dentro desse relacionamento, que é a parceria, também vem com uma bagagem. E aí dá o conflito. Então, sempre olhe, se eu não cuidar da minha dor, não é o outro que vai cuidar, nem mesmo a parceria. Porque na maioria das separações, as pessoas se separam, o outro não cuida de quem ficou, que não queria a separação. Ele vai viver a vida dele, ela vai viver a vida dela. Então, não existe essa compaixão nem da parceria com quem você dividiu a sua vida. Então, tem que vir primeiro de você. E quanto tempo mais ou menos pode levar até para uma pessoa superar essa experiência de um relacionamento? Porque tem gente que fica anos sem se relacionar por causa desse relacionamento que teve aqui. Por que acontece isso? Como trabalhar isso? Dentro da psicologia, a gente trabalha com as abordagens. Então, cada psicólogo trabalha em uma abordagem, que seria um teórico que a gente acaba estudando e seguindo a linha dele de estudo. A minha abordagem dentro do meu consultório é existencial. A premissa dela é que todo mundo vive o mesmo evento, mas cada um vai vivenciá-lo de uma maneira única. Então, quando você pede quanto tempo, ela vem muito para a nossa abordagem no sentido assim, quanto tempo eu vou me permitir olhar para a minha dor e ficar ali velando ela. Tem pessoas que vão terminar em uma semana, 15 dias, um mês, tá viajando, fazendo intercâmbio, trocando de trabalho, as mulheres vão para essa parte estética, então ficam mais bonitas, emagrecem. Os homens vão para academia. Os homens vão para academia, todo mundo quer dar o seu up, né? Uhum. E tem pessoas que não, que vão ficar ali lambendo a cria da dor por muito tempo. Dentro de uma abordagem psicológica, a gente imagina que 6 meses é um prazo máximo para que você já tenha vivido as fases do luto, para que você já tenha voltado o teu olhar para outras áreas da tua vida. Então, a gente trabalha muito nessa questão de investir no autoconhecimento, vai estudar, vai trocar de emprego, vai fazer novas amizades, sair daquele ciclo vicioso. Então, uma estratégia também é se afastar desses amigos que, de repente, eram da parceria, até para maneira de preservação. Eu trabalho muito a questão da resiliência. O que é resiliência? É eu cair, levantar e saber que o caminho vai seguir. A dor é grande, mas eu preciso tocar, eu preciso seguir em frente. Quem insiste na melancolia, na dor, em ficar carregando essa dor, ela vai transformar isso em doença, porque o corpo fala. E quando você não expressa, quando você não trabalha e não transpassa, a questão do adoecer emocional, ele vem, ele cobra, ele não vai te poupar da dor. Então, eu costumo sempre trabalhar com isso. Terminou o relacionamento, tá difícil, né? Tá pesado, tá puxado. Vamos olhar para o que sobrou. E sobrou muita coisa. Sobrou uma família que é rede de apoio, sobrou o trabalho, aquela viagem que estava engavetada, que estava lá esperando uma possível data melhor. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar. E a maioria dos casais, Mauro, não sofrem pela dor do término. Eles sofrem porque perdem a referência da rotina. Então, é aquela pessoa que te manda mensagem de bom dia, de boa noite, que está com você quando chega do trabalho, que divide as contas da casa, que está ali no sofá assistindo um filme com você. Quando a gente vai analisar do que você está sentindo dor, não vem da figura.
Vem do cotidiano, do dia da a rotina. dia. Isso. E o fato também, acho que das pessoas quando se separam, é de ficar na internet, de repente, stalkeando ali, que fazem muito Isso. agora também. Isso aí você fica sofrendo mais tempo, não tem porquê, né? De repente dá um tempo nisso aí também, porque como a gente falou no começo ali, esses relacionamentos estão muito fáceis através das redes sociais agora. Sim. Então tem muitos que já nem sofrem mais, porque é tão rápido ali tudo daquele jeito, você acaba nem sofrendo, né? Tem 2 pontos, né? Primeiro que quem termina faz questão de colocar nas mídias sinais de que está solteiro. Então, apaga as fotos. Então, quem é atento já olha e fala, opa, tá solteira, tá solteira. Então, é um meio muito rápido desse curativo chegar. O segundo, em relação ao que você falou do stalker, o que é stalkear? É eu ir lá e arrancar a casquinha que estava cicatrizando. Por quê? Eu vou encontrar exatamente aquilo que eu não queria ver. Então, eu vou olhar se tá saindo, se já viajou, se tá com alguém, se foi pro show, se foi pra balada, se tá viajando. Sempre eu vou perceber no stalker o quê? Uma automutilação. É uma maneira que eu tenho, que eu encontro, de confirmar aquilo que eu não queria, aquilo que me faz sofrer, aquilo que eu não desejo. Mas a pessoa vai lá e faz um processo totalmente contrário. Vai lá para pesquisar. E esses traumas, doutoras, não resolvidos também, eles podem até trazer relacionamentos disfuncionais, né? Tóxicos, narcisistas também depois, né? Se a gente não fizer esse caminho que a gente trabalhou durante toda a entrevista, de olhar para mim, de olhar para o meu eu, de olhar o que eu posso melhorar com tudo isso que aconteceu, a tendência é muito grande, sim. E a gente sempre vai reforçar. Vamos fazer aqui um exercício bem rápido. Alguém está conversando com você e te conta que está passando por alguma dificuldade no relacionamento. Você pede para essa pessoa fechar o olho e se imaginar daqui 5 ou 10 anos vivendo exatamente o que ela está vivendo hoje. Isso te deixaria tranquilo ou assustado? A maioria das pessoas vão falar assim, não, eu não consigo me imaginar vivendo 10 anos nesse mesmo relacionamento. Então, alguma coisa esse sofrimento tem que ter trazido para eu me preservar, para eu perceber os sinais. Aquela questão do quadrante que eu te falei, né? Do eu permito, é negociável, eu não abro mão. Você faz esse exercício diário. O que eu não quero mais nas relações para que eu não volte para a toxicidade da relação de novo? Quando as pessoas falam assim, no senso comum, essa pessoa tem o dedo podre, ela sempre pega as pessoas no mesmo padrão, essa pessoa está o tempo todo repetindo o padrão, não tem sorte. Não é nada disso. O que acontece? Eu só sei me comportar nesses relacionamentos onde a toxicidade existe. Então, se são pessoas que me trazem sofrimento, que têm comportamentos semelhantes a outros relacionamentos, eu estou na minha zona de conforto, já sei me comportar e fico. E aí vem uma pessoa diferente que te traz uma outra roupagem, traz uma outra proposta. Essa pessoa, como tem as crenças muito firmes, muito sólidas, ela não sabe ficar nesse relacionamento. E ela sai e volta para o relacionamento justamente que traz a dor. Doutora, para a gente finalizar, vou deixar o Insta ali também da doutora para vocês verem, quais estratégicas que pode, então, levar em conta nessas experiências negativas, né? Para criar barreiras emocionais e também impedir essa aceitação de novo relacionamento, que às vezes ficou com medo, não quer mais. Que estratégica fazer ali? Exemplo perfeito. A maioria das pessoas que chegam machucadas no consultório falam, eu não quero mais relacionamento, já sofri demais. E eu sempre pergunto, e viver sozinho é bom? Você conseguiria viver sozinho? Aí realmente a resposta vem, né? Não. Sou uma pessoa que gosta de viver em par, né? Então o que eu posso fazer para isso? Ficar muito alerta aos sinais que eu não vou permitir que o outro traga. Porque o outro não vem com essa dor, não vem com esse trauma. Então ele traz a bagagem dele, a mochilinha dele está sempre pronta. Cabe a mim saber o que eu vou permitir ou não para que eu não fique mais na dependência do outro. Então não é ficar evitando relações. Eu preciso ir para as próximas relações para colocar em prática tudo que eu aprendi. Se essa pessoa foi para terapia, ela aprendeu muito. Não conseguiu, não tem tempo. Em qualquer outro lugar, conversando com pessoas, buscando na internet, mas ela em si já sabe. E isso eu não quero mais passar. Então eu vou para as outras relações para treinar o que eu já percebi que é disfuncional e colocar em prática. Somos seres sociáveis, somos seres para viver em pares. Não é fácil conviver com uma pessoa, mas eu preciso fazer esse exercício diário de falar e, muito mais importante, do outro me ouvir.
e ouvir o que eu estou falando. E aí dá certo. É isso aí, entender também o outro, né? Isso. Não se culpar tanto. Mas tá ali, ó, vou deixar o Instagram ali da doutora Arlete, você pode interagir com ela, lá ela dá as várias dicas também. De repente nós não respondemos sua pergunta, é só você interagir com ela lá no Instagram, que com certeza ela vai te ajudar. Gratidão. Muito Obrigada, obrigado. Mauro. Eu que